Hello, pessoal! Eu aqui de novo, tudo bem? Bom, vamos continuar a nossa aula sobre verbos. Vamos ficar eternamente, sim, queridos, vamos ficar muito tempo falando sobre verbos. Hoje nós vamos falar sobre os verbos abundantes e anômalos, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver. Aqui. Bom, estamos na nossa aula. Computador. O computador não quer me ajudar? Achei. Pronto. Estamos na nossa aula 4 de classificação dos verbos. A gente está na mesma página do livro 2, na página 16. Eu dividi esse conteúdo para não ficar muito grande em um vídeo só, ok? Bom, então, repetindo esse primeiro slide, as conjugações verbais, que todos estamos carecas de saber, né? Ar, e ir, primeira, segunda e terceira conjugação, e a classificação dos verbos irregulares, irregulares, defectivos, abundantes e anômalos. Na aula passada, nós vimos os regulares, os irregulares e os defectivos. Hoje nós veremos os abundantes e os anômalos. Vocês estão acessando, vocês chegaram a acessar aquele site que eu falei para vocês na última aula? O site conjugação.com.br. Ele vai ser muito importante, hein, para vocês fazerem os exercícios daqui para frente. Vamos lá. Vamos falar sobre os verbos abundantes. Os verbos abundantes, como o nome mesmo já diz, né, tem várias possibilidades. São aqueles que têm duas ou mais formas equivalentes, ainda que uma delas, aos poucos, deixe de ser empregada ou não seja utilizada no dia a dia. Mas, Bruna, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu não entendi nada. Bom, são os verbos que a gente pode usar tanto uma forma quanto a outra, tá? E uma forma que eu coloquei aqui é a forma regular e a outra é a forma irregular. Bom, eu trouxe aqui verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação. Os verbos que estão em azul são os verbos regulares e os que estão em vermelho são os verbos irregulares, tá bom? Bom, vamos lá. Na primeira conjugação, nós temos o verbo aceitar. Então, eu posso usar tanto o aceitado quanto o aceito. Por exemplo, se eu tivesse aceitado aquela proposta, eu estaria bem de vida hoje. Ou, se eu tivesse aceito aquela proposta, eu estaria bem de vida hoje. Tanto faz, tá? Entregar. Se eu tivesse entregado aquele bilhete, todo mundo já viu aquele filme da Netflix que é... Ih, esqueci o nome. Aquele da Lara Jean, que ela entrega cartas, que a irmã dela entrega várias cartas pros meninos que ela gostava. Então, se Lara Jean tivesse entregado essas cartas quando ela escreveu, o que teria acontecido? Ou, se Lara Jean tivesse entregue essas cartas quando ela escreveu, o que teria acontecido? Não sabemos. Bom, agora a gente tem o verbo ganhar. Quando a gente está falando sobre o verbo ganhar, a gente tem as duas possibilidades, de ganhado e de ganho, né? Por exemplo, eu havia ganhado um presente de aniversário, ou eu havia ganho um presente de aniversário. A gente tem o verbo pagar, né? Eu havia pago, ou eu tinha pago. A gente tem o verbo salvar, eu tinha salvado este arquivo, eu tinha salvado esta aula, ou eu tinha salvo esta aula, ok? Tanto faz. Geralmente, a gente prefere usar um ou outro. E o que é muito importante aqui é que nenhum dos dois estão errados, tá bom? Vocês podem usar qualquer um dos dois. Agora, a gente vai para a segunda conjugação. Verbos eleger, envolver, morrer, prender e suspender. Não vou falar tudo, tá, gente? Porque é muita coisa. Enquanto vocês estão assistindo essa aula, deem pause para vocês lerem. Essa foi a deixa do pause, tá? Tipo, dá pause. Eu vou dar, dá pause que eu vou fazer uma pose, tá? Pause. Não? Tá, desculpa. Foi para entreter. Bom, nós temos o verbo eleger. Por exemplo, o presidente foi elegido ou o presidente foi eleito. Nós temos o verbo envolver, o presente na embalagem. O presente foi envolvido ou o presente foi envolto. Eu gosto bastante de envolto, me sinto um pouco mais culta falando envolto.
Temos o verbo morrer, né? Ele tinha morrido. Não, mas nesse caso não vai dar para fazer essa. Ele havia morrido ou ele tinha sido morto. Temos o verbo prender, bandido ou preso. O bandido foi preso. O bandido havia sido preso. Suspender, suspendido e suspenso. Eu havia suspendido a roupa na corda. Eu havia suspenso a roupa da corda. E a gente tem a terceira conjugação, verbo expelir, exprimir, extinguir, imprimir e incluir. Uma coisa muito engraçada é que no verbo imprimir, né, muita gente tem dúvida se é imprimido ou se é impresso. Pode ser os dois, tá? Não grilhem, não fiquem preocupados quanto a isso. Então, eu havia impresso as folhas ou eu tinha imprimido as folhas. Tanto faz, ok? Vou passar, porque já deu das conjugações aqui dos verbos abundantes, né? Bom, agora a gente passa para os verbos anômalos. Nos verbos anômalos, a gente vai encontrar o seguinte. É quando eles apresentam alteração no radical. Lembrando que na última aula a gente falou sobre os verbos irregulares, lembram? Os verbos irregulares, eles apresentam alteração no radical. Eu dei o exemplo do verbo ouvir, né? Porque geralmente o radical do verbo ouvir é ouve, mas na primeira pessoa do singular do presente, ele fica ouço, eu ouço. O verbo anômalo é diferente do verbo irregular por uma coisinha. O radical, ele se altera completamente, tá? A gente não vai ter nenhuma semelhança. Então, olha aqui, são verbos anômalos, por exemplo, os verbos ser e ir, que apresentam variações profundas no radical. Por exemplo, o verbo ser. Eu sou. Beleza. Eu sou, continuo ali com S e tal, mas tu és. Ele é. Depois a gente vai para o nós somos. Vós sois e eles são. Olha aqui como ele se alterou, como ele se variou nessa classificação. Então, nesse sentido, ele é caracterizado como verbo anômalo, porque ele apresenta alteração mais profunda nesse radical, tá? E o verbo ir, ó. Em vez de eu ir, pode ser eu irei, mas aí a gente já tá falando de outra conjugação. No presente do indicativo fica eu vou. E aí, se é verbo ir e fica eu vou, o verbo também sofreu uma alteração profunda, né? Por isso que ele é um verbo anômalo. Ó, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides e eles vão. Então, nesse sentido, a gente falou sobre essa diferença de verbo irregular e verbo anômalo, tá? Que é super importante, a gente não pode esquecer. Porque mesmo que ele seja irregular, ele é anômalo. Bom, muito obrigada. Na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre verbos. Espero que vocês tenham conseguido entender essa diferença dos verbos, principalmente dos verbos anômalos para os verbos irregulares, e conseguido entender a diferença aí dos verbos abundantes, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima aula.